Olá, irmãos, boa noite, graça e paz do Senhor Jesus. Como foi dito no vídeo anterior, a nossa mensagem hoje é baseada no livro de Atos, capítulo 16, do versículo 14 ao versículo 34. Se eu falei do versículo 16, irmãos, me perdoem, mas vamos que os irmãos façam a leitura do versículo 14 ao 34. Pois bem, o tema é oportunidade em meio à crise. Nós vamos entender o porquê desse tema. Paulo e Silas foram aprisionados, como os irmãos leram no livro de Atos, eles foram aprisionados por pregar o evangelho de Cristo, a palavra de Deus. Talvez eles já esperavam por isso. Eles estavam pregando numa colônia romana, onde não se podia ensinar nada além das crenças romanas. E isso era um crime. Enfim, a questão é, será que seremos os mesmos nas mais diversas situações? Manteremos nossa vida cristã mesmo sem conforto, sem comodidade, sem segurança? Continuaremos a ser firmes na pessoa de Jesus? Ou seremos cristãos mesmo quando há oportunidades de não o ser? Hoje muitos templos estão fechados, muitos templos de alvenaria estão fechados, até pela situação que o mundo está vivendo. Mas o pior é quando os templos espirituais estão já sem atividade há muito tempo. Ou seja, pessoas que se dizem cristãs, mas que não estão vivendo como cristãs em todos os momentos da vida, especialmente nos momentos de crise e adversidade. Paulo e Silas, eles não viviam de aparência e nem de motivações passageiras. Eles foram cristãos mesmo em tempo de aflição. A igreja de hoje conseguiria viver como Paulo e Silas mesmo em tempos de aflição? O que é necessário, irmãos, para nós, assim como Paulo e Silas viveram nas adversidades, o que é necessário para nós hoje também nos manter firmes e fiéis em tempos de aflição, em tempos de angústia? Porque a aflição, a adversidade, ela pode vir para aquele que faz o bem, como Paulo e Silas, ou como para aqueles que estão andando de forma inconveniente à palavra de Deus, à conduta cristã. Mas o que é necessário para você e eu vivemos de forma que agrade a Deus, assim como Paulo e Silas viveram? Bom, gostaria de compartilhar com vocês apenas 3 pontos para nós meditarmos aqui. O primeiro ponto, no versículo 17, é ser verdadeiramente cristão. A grande verdade é que Paulo e Silas foram acusados de serem cristãos, de estarem pregando a palavra do Deus vivo. É essa acusação que você e eu precisamos. As pessoas precisam olhar para nós e falar: lá vai o servo do Deus vivo. Olha aquele homem lá, olha aquele pai de família, olha aquela família. Eles servem a um Deus vivo e verdadeiro. Paulo e Silas foram acusados e aprisionados por isso. A grande verdade é, irmãos, que se você não for um cristão verdadeiro, quando vier adversidade na sua vida, vai ser motivo de desânimo, de reclamação, de obstáculos e de desistência. Uma coisa vai puxar a outra. Sim, é lógico, nós podemos ficar desanimados, como Paulo fala lá em 2 Coríntios capítulo 4, versículo 4 a 10, mas não sem esperança. Podemos sim ficar perplexos, irmãos, mas não nos entregaremos à angústia, à ansiedade em demasia. Agora, aquele que não é verdadeiro, ele vai desistir. Paulo e Silas foram acusados, como eu falei aqui, irmãos, de servir ao Deus vivo, mas eles não recuaram. A moça com o espírito de adivinhação, ela não estava pregando juntamente com Paulo e Silas. Ela estava fazendo uma advertência aos moradores da cidade. Olha, esses aí estão trazendo um evangelho novo, o evangelho do Deus vivo. Era essa advertência que o espírito maligno fazia. E como nós lemos na palavra de Deus, isso incomodou a Paulo e repreendeu o espírito. O espírito saiu da moça e quando os donos viram que o lucro, a esperança de lucro havia se perdido,
Eles, arrebataram Paulo e Silas, então levaram perante as autoridades e, como nós vimos na história, Paulo e Silas foram presos. Eles não recuaram, né? Em tempos de aflição, há cristãos que estão recuando como Pedro. Não, eu não conheço ele. Não, nunca ouvi falar dele. Olha, eu não pareço nada com ele. Alguns cristãos que em tempo de aflição estão recuando como Pedro. Outros que são cristãos apenas de aparência, estão no tempo de aflição, eles retiram qualquer evidência de Cristo da vida deles, assim como Judas Iscariotes fez. Precisamos tomar cuidado, irmãos. Você é servo de Cristo ou não? Então, como o Tiago diz, você precisa mostrar isso pelas suas atitudes. Você tem fé? Mostre a sua fé sem obras, que pelas minhas obras eu mostro a fé que eu tenho. Para você passar pelas adversidades, se manter firme com Deus, você precisa ser o servo verdadeiro dele. Uma nova criatura, como diz em 2 Coríntios 5,17. Quem já nasceu de novo, como diz no Evangelho de João, capítulo 3. Porque é dessa forma, irmãos, que nós conseguiremos tirar o velho homem, nos revestir do novo, como Paulo nos ensina em Romanos e também em Efésios. Dessa forma, conseguiremos ficar firmes, irmãos, em meio às adversidades. O segundo ponto a gente pode encontrar aqui no versículo 25, que perto da meia-noite, Paulo e Silas estavam orando e cantando hinos a Deus. E os outros presos escutavam. Irmãos, duas situações nos advêm desse verso aqui. A primeira é a submissão total. Paulo e Silas não estavam na cadeia reclamando, não estavam lamentando a sorte deles. Por que nos veio essa adversidade? Nós estávamos pregando sobre a sua palavra, Senhor, e o Senhor permitiu a adversidade. Não, eles não estavam reclamando, não estavam lamentando a sorte. Eles estavam orando e cantando. Isso demonstra submissão total, que a nossa vida está no controle de Cristo. Eu entendo quando Paulo então escreve a carta aos Romanos, principalmente no capítulo 8, quando ele diz que as aflições do tempo presente não vão se comparar com aquilo que Deus vai revelar em nós ainda no dia de Cristo Jesus, ou que todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus. E ainda ele diz que nada pode nos separar do amor de Deus. Submissão total. O problema é, irmãos, que muitos cristãos em tempos de adversidade se tornam arredios, rebeldes, se rebelam contra Deus, se rebelam contra a igreja, se rebelam contra as autoridades na igreja, irmãos. No tempo de adversidade, nós precisamos mostrar quem aconteceu Paulo e Silas. Eles não resistiram à prisão. Eles não fizeram revolta na prisão. Vamos quebrar tudo, vamos sair daqui. Mas eles se entregaram a Deus. Estavam dispostos a sofrer por Cristo. Existem cristãos que recuam e deixam de servir a Jesus, alegando como desculpa a lei dos homens. Ah, não, nós não podemos fazer isso. Nós não podemos fazer aquilo. Cristãos que se escondem atrás de leis corruptas, irmãos, para não fazer a vontade de Deus. Ou não querem deixar sua segurança, comodidade e conforto por amor a Cristo. Não estão abrindo mão das coisas materiais, contrariando aquilo que Jesus ensinou em Mateus capítulo 6, versículo 33. Em primeiro lugar, vocês devem buscar o reino de Deus e toda a sua justiça. Como também no Evangelho de Mateus ele fala, onde estiver o seu coração, aí o seu tesouro. Mostrando que o mais importante, irmãos, é Ele ser o tesouro na vida de nós cristãos. Você e eu precisamos viver uma vida de submissão total a Cristo. Se o nosso coração estiver em coisas passageiras, essas coisas se tornarão senhores da nossa vida e nunca seremos submissos à vontade de Deus. Como Cristo ensinou, não há como servir a dois senhores, porque nós vamos agradar um e desagradar ao outro.
Não há como ser cristão parcial, ora aqui, ora ali, ora crendo e vivendo para Jesus, ora não crendo e vivendo o egoísmo da natureza pecaminosa. Quando vier a aflição, o verdadeiro cristão vai resistir e vai se submeter ao senhorio de Cristo. Eu estou pronto a sofrer por ti, Jesus. O verdadeiro fará isso. Agora o falso ele vai lamentar, ele vai chorar, ele vai xingar, ele vai blasfemar e ele vai recuar. Submissão total, irmãos, para nós podermos viver nos momentos de adversidades e entender que tudo isso Deus vai usar para o nosso bem. É interessante que o tema foi oportunidade em meio à crise. Paulo e Silas, eles foram presos na cidade de Filipos. É interessante que no início de toda essa história, Lucas, o autor do livro de Atos, ele relata que Paulo e Silas estiveram, né, na casa de Lídia, encontraram essa senhora à beira do rio, oraram com ela, ela ouviu a palavra, foi batizada, levou os dois na casa dela, a sua família foi entregue ao Senhor e eles continuaram pregando. Tudo começou bem e eles continuaram pregando. Logo então, após esse episódio, né, que os levou até a prisão, mas mesmo lá dentro da cadeia, eles continuaram servindo ao mesmo Deus. O interessante é que os presos da cadeia continuaram ouvindo. E veio, como nós vimos na história, veio o terremoto que libertou, né, todos os presos e também Paulo e Silas. O carcereiro então ficou com medo e quis se matar. E Paulo então se levanta e diz: não faça isso, todos nós estamos aqui, como diz no versículo 28. Isso nos remete, irmãos, à confiança. Não a confiança em si mesmo, mas a confiança em Deus. Quando você se submete a sua vida ao senhorio de Cristo, ao controle de Deus, isso te dá confiança de que Ele está no controle. E Ele vai fazer aquilo que é necessário para que a palavra dele possa fluir através da sua vida e abençoar outras pessoas. Foi o que aconteceu aqui. O salmista diz: entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais ele fará. Descansa no Senhor e espera nele. Olha só que palavra abençoada, irmãos. É o que Paulo e Silas estavam fazendo aqui na cadeia. Perto da meia-noite, dentro de uma caverna, porque essa era a cadeia, dentro de uma caverna, perto da meia-noite, com as costas ensanguentadas, porque eles foram chicoteados, levaram açoites, com os pés amarrados no tronco. Sabe como que eles estavam presos ali? Acho que os irmãos já assistiram filmes ou desenho animado, aquelas pessoas no tempo medieval que eram presas, né, em madeira que tinha os buracos, quando elas colocavam as mãos e a cabeça. É dessa forma que eles estavam presos. Foram chicoteados, né? E perto da meia-noite, com o frio, imagine só o frio ali, as costas toda ensanguentada e ardendo, aqueles vergões, ao invés de estarem chorando, lamentando, reclamando, ou fazendo um motim, né, para serem libertos ali, eles estavam cantando, orando ao Deus vivo e verdadeiro. Confiança de quem realmente, né, confiança só existe para quem realmente se submete totalmente à vontade de Deus. E assim é que estava Paulo e Silas. E quando o carcereiro intentou, né, tirar a própria vida, essa confiança de Paulo em Deus, ela veio aflorar e falou: não faça tal, porque todos nós estamos aqui. É interessante que quando as cadeias se romperam, nenhum preso fugiu. Nenhum preso fugiu. A confiança, né, através dessa passagem fica claro, irmãos, né, entendido, como nós falamos aqui, porque depois Paulo escreve que nada pode nos separar do amor de Deus. Ele percebeu isso na sua própria carne, né? Os presos não fugiram, ele e Silas não fugiram, tentando salvar a própria vida, mas a deles ali dentro dessa prisão, desse cárcere, a confiança que eles tinham em Deus, impactou a vida dos presos tremendamente, que os próprios presos, depois que as suas cadeias
caíram por terra, continuaram ali. E o carcereiro, depois que viu toda aquela situação, perguntou, né, para Paulo e Silas: senhores, o que é necessário que eu faça para me salvar? A resposta todos nós conhecemos. Só que essa resposta ao carcereiro só pode dar, irmãos, quem tem confiança plena em Deus, mesmo nos momentos de adversidade. Porque quando você confia em Deus, meu querido, Deus vai abrir as portas para que você possa revelá-lo a outras pessoas, assim como foi na vida de Paulo e Silas. Ou ainda que não haja pessoas para serem salvas, obras para serem feitas, mas se você confia em Deus, é o que Paulo diz em Romanos, a adversidade do tempo presente não se comparam com aquilo que Deus vai fazer em nós no dia de Cristo Jesus, com a revelação do que nós nos tornaremos no dia de Cristo Jesus. Você e eu precisamos confiar em Deus para viver como Paulo e Silas viveram. Uma vida de oportunidade em meio à crise. Porque eles pregaram a palavra de Deus, eles impactaram vidas, eles levaram salvação em meio à crise. Talvez eles poderiam fugir, ou as cadeias caíram, vamos fugir, Silas. Demorou, Paulo, estou atrás de você. Mas eles permaneceram ali para mostrar que eles estavam livres fisicamente, mas muito mais livres espiritualmente. E que essa liberdade é que eles estavam levando para todas as pessoas que os estavam ouvindo ali naquela prisão. Eu quero concluir dizendo, meu querido irmão, Paulo e Silas viveram uma vida justa e piedosa. E essa vida que eles viveram mesmo na adversidade, essa vida contaminou, se é que nós podemos dizer assim, mas essa vida foi transferida para outras pessoas através da pregação da palavra de Deus. Paulo e Silas entraram na casa do carcereiro, pregaram para ele e para a família dele, e todos ali creram e foram batizados. E se alegraram, como diz no versículo 34, se alegraram no Senhor. Ah, irmãos, se você e eu permanecemos fiéis nos momentos de crise, nos momentos de adversidades, quantas vidas nós não podemos impactar através da palavra de Deus, através do nosso testemunho, através da nossa oração, através da nossa alegria expressada através das canções, ao invés de ficarmos lamentando e chorando. Eu sei que às vezes nós vamos chorar, nós vamos lamentar, mas como diz em 2 Coríntios 4, irmãos, essas coisas não podem se sobrepor ou nos afogar, irmãos, em mágoas intensas e tremendas e nos fazer esquecer da graça de Deus sobre a nossa vida. Porque em tudo Ele está, irmãos, nos ajudando. Em tudo Ele está no controle. Olha, nenhum de nós vai passar por uma situação como Paulo e Silas passaram. Então você e eu temos a oportunidade, o privilégio de permanecer firmes. Ou ainda que nós venhamos a passar por essa situação, irmãos, que nós possamos confiar em Deus, porque Ele está no controle. Eu gostaria de ler 2 Coríntios capítulo 4, para os amados irmãos. 2 Coríntios capítulo 4, versículo 8 em diante, diz assim: em tudo somos atribulados, mas não angustiados, perplexos, mas não desanimados, perseguidos, mas não desamparados, abatidos, mas não destruídos, trazendo sempre por toda parte a mortificação do Senhor Jesus no nosso corpo, para que a vida de Jesus se manifeste também nos nossos corpos. Então, Paulo está dizendo o seguinte: apesar das adversidades, apesar da aflição, apesar do sofrimento na nossa própria carne, nós não estamos à deriva, sozinhos, perdidos. Deus está conosco. Deus está conosco. Então, meu querido, eu quero que você medite
dessa palavra e entenda que, assim como Paulo e Silas, mesmo nos dias de aflições, nós podemos viver uma vida que agrade a Deus e que pode revelar às pessoas a graça salvadora de Jesus. Vale a pena sofrer por Cristo, irmãos. Você está preparado? Você quer viver de modo digno de Cristo? Então que nós possamos seguir o exemplo de Paulo e Silas e com certeza os resultados virão. Lembre-se, nada que nos aconteça aqui nessa terra pode se comparar com aquilo que Deus fará em nós no dia de Cristo Jesus. Com a salvação que será revelada em nossas vidas no dia de Cristo Jesus. Então vamos fazer como Paulo também nos aconselha em 1 Coríntios capítulo 15. Portanto, sede firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho não é vão no Senhor. Sabe por que não é vão? Porque esse mesmo Senhor, ele foi morto, mas ressuscitou ao terceiro dia. E está vivo, irmãos, e pronto para galardoar aqueles que permanecerem firmes e fiéis e trabalharem na sua obra. Que essas pessoas sejam você e eu. Que possamos resistir em meio às adversidades. Possamos entender que esse Deus está conosco. Nós não estamos sozinhos. Você não está sozinho, querido. Então, que no meio da adversidade você aproveite a oportunidade de Jesus viver verdadeiramente irradiando a sua vida e que outros sejam abençoados através de você. Deus abençoe você em nome do Senhor Jesus e que essa palavra crie raiz e frutifique em seu coração. Deus abençoe. Graça e paz.